Olá, sétimo ano. Vamos iniciar hoje o nosso segundo bimestre, né? Vamos pedir aí a Deus para que a pandemia acabe logo, para que a gente possa retornar à nossa sala de aula, nossa rotina, ao nosso dia a dia, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai dar continuidade às nossas aulas à distância, porque nossos estudos não podem parar, né? E aí, iniciando nosso segundo bimestre, a gente vai dar início com o grupo 4 do livro, do volume 2, tá? E vamos tratar aí do capítulo 5 sobre os reinos e império da África. E aí, o primeiro tópico do livro vai tratar sobre uma breve história do continente africano, né? A primeira capa que ele traz no livro, que quando vocês vão poder estar observando, traz um mapa sobre o continente africano e a diversidade de alguns povos que ali existem, né? Quando a gente fala de África, a gente pensa que é um único povo, uma única cultura, uma única língua, mas o continente africano é super diversificado, tanto culturalmente quanto de línguas, religião, costumes, tá? E é isso que a gente vai observar aqui nesse volume. Então a África ela é considerada o berço da humanidade, né? Como a gente já viu nas aulas passadas sobre o período, o início do surgimento do homem, a gente viu que os fósseis mais antigos foram achados na África. Então isso dá a ela a classificação de berço da humanidade. É lá também que vai surgir as primeiras sociedades organizadas, juntamente com esse homem, né? Tudo muito rústico, muito arcaico, mas é lá que vai dar início à vida humana. O período neolítico na África ele vai se dar antes da Europa, né? Como os seres humanos vão surgir lá, então lá onde vai ser o primeiro vestígio do período neolítico, muito antes mesmo da Europa. E aí a gente vai ver que nesse período neolítico, os africanos eles vão se organizar aí de uma forma muito diferente, um exemplo, o trabalho, né? Antes não existia uma organização de trabalho, e agora no período neolítico, eles vão ter aí um exemplo, o surgimento dos camponeses, o surgimento dos artesãos. Então é lá que vai surgir esses vestígios, primeiros vestígios do período neolítico, certo? E aqui, ó, no livro de vocês, na página 164, ele vai trazer a seguinte informação. Os primeiros habitantes da África transformaram-se constantemente, consolidando seu domínio sobre técnicas para a fabricação de utensílios inovadores, sobre práticas agropastoris, cultivo de cevado, trigo, plantas têxteis e criação de animais domésticos. E sobre a cerâmica, uma das mais revolucionárias invenções humanas que permitiu a acumulação e armazenamento de vegetais extraídos ou cultivados. Então vai ser lá na África que vai começar esse processo de transformação daquele hominídeo, né, muito rústico, muito arcaico, e vai ser lá na África que ele vai começar a produzir os primeiros utensílios para facilitar o seu dia a dia, vai desenvolver a cerâmica, que também vai ajudar muito no dia a dia, né, para armazenar alimentos, transportar água. Então vai ser a África realmente o berço da humanidade. É lá que vai surgir as primeiras invenções, as primeiras técnicas. Só que, né, em pleno século XXI, a África ela está sendo arrasada por diversas doenças, crises políticas, conflitos internos e uma grande miséria, né? Como eu falei logo no início do vídeo, quando a gente lembra da África, a gente lembra só de um povo que está passando muita necessidade. A gente lembra daquelas crianças que passam nos comerciais de televisão para a gente ajudar, para a gente doar qualquer quantia que seja para poder tirar da miséria. Então, infelizmente, o berço da humanidade, que era para ser um grande centro desenvolvido, hoje está alastrado com várias calamidades, né? Miséria, a fome. Isso também é consequência de quê? Má administração política e também do que vai acontecer aí com as invasões dos europeus nessa região. Então eles vão se sentir dono do lugar, vão dizimar tudo o que puder, até fazer o que vai rolar da escravidão, né? Boa parte dos escravos vão sair da África, que vão chegar aqui para a América para ajudar os portugueses na produção do açúcar. E isso leva eles a uma submissão à força. E aí faz com que eles percam boa parte
dos seus costumes, do seu dia a dia. Isso vai fazer com que eles se tornem cada vez uma sociedade mais miserável, porque os próprios políticos fazem acordos com essas entidades mais importantes para fazer com que a sociedade viva nessa miséria. Então a gente tem esse contraste aí do continente africano. A gente tem lá o berço da humanidade, o desenvolvimento do homem, as primeiras técnicas sendo lá desenvolvidas, porém hoje é um lugar muito devastado pela miséria, pela fome. E aí esse desenvolvimento de utensílios, de técnicas agrícolas, vai fazer com que ocorra um crescimento demográfico, ou seja, vai ter alimento para todo mundo está bem. Lembrando, a gente está lá no período da antiguidade, do período mais antigo da África. A gente não está falando da África 2020, tá? E aí, com esse desenvolvimento da agricultura, com essas técnicas sendo produzidas, vai haver um crescimento demográfico, a população vai começar a crescer, vai haver menos mortalidade, porque tem alimento para todo mundo. E aí, esse crescimento demográfico, como o lugar estava começando a ficar, vamos dizer assim, apertado, né, não estava dando para todo mundo viver naquela região, o que vai acontecer vai levar a um fenômeno de migração pelo continente africano. Então, quando a gente lembra, assim, fala desse processo migratório, eles vão sair mais ou menos ali da região onde é o Egito, que vai ser um dos primeiros centros urbanos construídos na África. Então, com esse crescimento demográfico, a população vai começar a dizimar e a descer para o resto do continente africano. E aí a gente conta com uma diversidade étnica, né, africana. A gente vai ter os pigmeus, que são uma espécie, um gênero mais antigo do homem. A gente tem os bantus, tem entre outras etnias que ao longo do livro ele vai citar e a gente vai estudar. A gente só está dando uma breve introdução de como é o continente africano. E aí esses fluxos migratórios vai levar também à expansão das representações artísticas. E representações artísticas a gente tem aí em mente as artes rupestres. E através dessas artes rupestres a gente vai poder entender como se dava o cotidiano, como era esse cotidiano era tão coletivo e tão complexo que somente esses vestígios, essas pinturas vai fazer a gente entender o quão esse povo se desenvolveu. Então, se a gente parar para analisar como a gente vai fazer o Egito, né? Como a gente já estudou o Egito, a gente vai observar que era uma sociedade extremamente desenvolvida comparada a outras sociedades que também havia na própria África, né? Há outras sociedades também que vai existir nessa região, nesse período da antiguidade. Então eram povos que se desenvolveram, mas por mais administrações políticas e por permissão da invasão dos povos europeus, vai haver aí a disseminação da força, né, desse povo. Sobre a arte rupestre africana, vê só o que o livro de vocês traz aí na página 165. Acredita-se que essa arte refletia, por um lado, o encantamento dos seres humanos diante da exuberante natureza que se agitava ao redor de suas moradias. Na maioria dos casos, contudo, tratava-se de uma espécie de arte majoritariamente social, centrada na representação coletiva do cotidiano, como trabalhos grupais, caças às feras, conflitos entre clãs rivais, jogos, passatempos. Então a gente observa que essa arte retratava o dia a dia desses povos, né? Retratava os conflitos com outros povos, retratava as colheitas, as caças, o cotidiano, os jogos, as festas que eles realizavam. Então é muito importante esses vestígios que foram deixados por esses povos da antiguidade. Vê só como o livro de vocês ainda continua nesse quadrinho aí abaixo. Todos esses elementos demonstram que os antigos africanos, afastando-se aos poucos da natureza em sua forma primitiva, mergulhavam em um cotidiano coletivo cada vez mais complexo, caracterizado pelo domínio das técnicas de aprimoramento das ferramentas, pelos casamentos e combates que consolidavam alianças ou acirravam rivalidades e pela elaboração de culturas ricas e heterogêneas. Então a gente observa aqui, a partir do momento que eles vão evoluindo tanto fisicamente, biologicamente, capacidade craniana, cérebro, né? Eles também evoluíram culturalmente. E isso vai ficar marcado através desses vestígios que esses povos deixaram, e aí os arqueólogos e os historiadores podem ter contato. E aí sim a gente pode ter mais ou menos uma ideia de como viviam essas sociedades.
E aí, quais são as principais características das civilizações africanas, tá? A gente vai ter o ápice aí da cultura africana entre os séculos 12 e 15, tá? Que aí na Europa a gente já tá vivendo o quê? A Baixa Idade Média, né? Então o ápice da cultura africana vai ser durante esse período. E aí a gente lembra daquele período da invasão islâmica que vai ser muito influente aí na cultura dos africanos, tá? A invasão dos islâmicos, que são os muçulmanos, eles vão trazer uma grande influência para os africanos, tá? E aí eles vão desenvolver uma cultura própria, mas também eles vão se permitir assimilar características de outras culturas, tá? Eles não vão perder a sua cultura raiz, mas eles também vão observar que há outros costumes de outros povos que também servem para a sua comunidade. E isso é sabedoria, né? Você observar o costume de outro povo, ver que aquelas lições, que aquelas ideias servem também para o seu grupo e adentrá-las à sua cultura, mas sem perder a sua característica, a sua cultura original, certo? Então, durante esse período que eu citei, do século XII ao século XV, ao século XVI, vai haver uma abundância documental. Mas não era exatamente uma abundância documental produzidas por eles, que a gente vai ver que vai ter algumas sociedades que são ágrafas. Mas são produzidas por povos que queriam dominar e conseguiram dominar a região, e aí eles escreviam o que eles observavam com uma espécie de diário, e através desses documentos a gente pode também ter uma ideia do cotidiano desse povo, né? A gente viu que a arte rupestre vai ser muito importante para a gente observar como viviam esses povos lá no finalzinho do período neolítico, e aí entre o século XII e XVI a gente vai ter documentos escritos por europeus também, tá? Que eles vão deixar registrado esse processo de cultura africana. Mas lembrando que também as sociedades africanas produziam seus próprios vestígios históricos, seus documentos. Mas há sociedades africanas que são ágrafas, ou seja, não desenvolveram a escrita e que seus conhecimentos são passados de forma oral, né? De pai para filho, e assim são passadas essas histórias. A gente vai ter uma grande influência portuguesa também na costa litorânea da África, né? A gente lembra que quando houve lá a formação dos Estados modernos, que Portugal saiu à frente na formação da sua monarquia, e ela precisava de novas rotas para se chegar ao Oriente, né, para trazer especiarias, que era monopolizado pelos italianos. Ela vai seguir uma rota contornando aí o litoral africano. Então eles também vão ser responsáveis por deixar muitos vestígios documentais escritos sobre essas populações que viviam ali, na costa africana, que eles tiveram contato. Então eles observavam os seus costumes, o seu desenvolvimento, tá? Observa só o que o livro de vocês traz aí na página 165. Conhecer a riqueza das sociedades tornou-se possível graças à abundância de documentações escritas e fontes arqueológicas produzidas a partir do século XI até o século XIII e XIV. No século XV, os europeus, em especial os portugueses, produziram um amplo conjunto de documentos a respeito dos reinos da costa da África Oriental, os quais possuíam acentuado grau de desenvolvimento, como revelam as informações acerca dos povos que habitavam o Golfo do Beni e os arredores do rio Zaire, também conhecido como Rio Congo, né? Então eles vão poder observar os costumes desses povos e vão escrever sobre eles. E aí eles vão observar a formação da sociedade deles, tá? Eles eram formados por clãs. Vamos ver como se dava isso. As civilizações e os reinos africanos existentes nesse período apresentavam algumas características comuns fundamentais. Ou seja, a gente vai ver que o continente africano ele é amplo, há uma cultura diversificada, mas há características em comum entre essas sociedades. E é o que o livro vai trazer de vocês vai trazer sobre essas características. O clã, ou linhagem, constituía a forma rudimentar do Estado, em que os membros reconheciam um ancestral comum e viviam sob a autoridade de um patriarca ou chefe eleito, que possuía a função de organizar a divisão do trabalho, repartir os ganhos do grupo e administrar a justiça. Os clãs viviam em territórios cujos limites eram demarcados, dispondo as terras consideravelmente extensas, tanto no Saara quanto nas florestas tropicais. Então eles eram divididos em clãs, né? Tinham a ideia lá do patriarca, do ancião como
o responsável por essa comunidade, e eles vão se dividir aí por todo o continente africano, que vão do deserto do Saara até as florestas tropicais. E a gente vai observar que o patriarca, né, desse clã, ele vai ser super respeitado, porque como ele era o mais velho, ele tinha mais conhecimento, isso vai fazer com que ele tome as rédeas e as decisões das comunidades. E aí havia cada clã, né? Cada clã é como se fosse um conjunto de famílias que viviam juntas. Só que aí havia alguns clãs que se reuniam em reinos para poder se tornarem mais fortes. Olha o que o último capítulo aí da página 165 vai trazer. Em algumas situações, os clãs reuniam-se para formar um reino. O rei era frequentemente o chefe do clã mais poderoso, que conseguia impor sua força e autoridade aos outros chefes ou patriarcas. Em certos casos, o poder do rei era justificado pela crença religiosa, visto que sua presença poderia ser considerada sagrada. Mesmo quando os clãs conseguiam preservar seus territórios e rituais particulares, eles deveriam jurar fidelidade ao rei a quem pagavam impostos. Então a gente vai observar aqui, quando esses clãs decidiam se tornar reinos, né, se juntar com outros clãs para facilitar a sua proteção, a distribuição de alimentos, eles também tinham alguma coisa a pagar ou a oferecer a esse rei, né? O rei que ia ser aí o líder mais forte do clã, mais forte, e ele teria poderes absolutos. Então esse rei ele vai ter poderes político, militar e religioso, porque ele vai ser considerado o principal sacerdote desse povo. Então a gente observa que essas sociedades tinham o costume de misturar a função política e religiosa. Quem era o líder político também seria o líder religioso, tá? Isso facilitava para o próprio rei ter poderes supremos, porque o maior sacerdote, que vai ter contato direto com os deuses, é considerado o cara mais forte, né? Então, para o rei, isso era favorável. Já para a população, ela se via, às vezes, prejudicada por esse pensamento, porque o rei poderia agir de qualquer forma, porque ele era a representação dos deuses na terra, né? Só que o rei ele não estava sozinho, tá? Ele era formado por por conselheiros que ajudavam ele a administrar, porque mesmo ele acumulando todos os poderes militares, religiosos e políticos, ele não tinha aptidão de fazer tudo. Ele precisava de alguém que o aconselhasse. E ele tinha esse conselho de anciãos, também eram os mais velhos, que ajudavam ele a administrar e a arrecadar os impostos dos outros clãs. Tá? Então, mesmo o rei tendo todo o poder absoluto, ele necessitava de outras pessoas para ajudar ele a administrar e cuidar do seu reino. E aí a gente tem mais ou menos aí entre o século XI, XII, XIII, a difusão, ou seja, a propagação, a expansão do islamismo pelo continente africano. O islamismo vai ser trazido por comerciantes e guerreiros que tinham contato com os povos árabes, né? Que a gente sabe que o islamismo surgiu lá na Arábia com Maomé. E aí eles vão ter contato com esses povos e vai trazer a cultura islâmica para o continente africano. Vê só como eu de vocês trata essa expansão islâmica. A expansão islâmica, acentuada a partir do século XI, contou com o decisivo apoio dos almorávidas. Almorávidas eram um grupo do Império Africano, tá? Cujos exércitos conquistaram parte de Macrebe, que é parte da região africana, e da Península Ibérica, além de terem restaurado a Suna em todo o continente muçulmano. A Suna, que é um dos principais livros da cultura islâmica, tá? Então, entre 1050 e 1076, os almorávidas combateram e venceram o Império de Gana, conquistando sua capital, a cidade de Cumbe. Várias regiões ricas em ouro e anteriormente submissas aos ganeses aderiram ao islamismo e passaram a integrar as rotas comerciais árabes berberes. Então, para os africanos, de certa forma foi legal, porque eles puderam ter contato com essas rotas muçulmanas, que eram as rotas que davam contato lá no Oriente e facilitava trazer produtos que eram caros. Eles podiam ganhar bastante dinheiro vendendo esses produtos lá na África. Além disso,
Muitos mercadores oriundos do Golfo Pérsico e da Arábia conseguiram penetrar na costa oriental africana, instalando ali feitorias. As feitorias são entrepostos, são lugares onde eles podiam guardar seus armamentos, guardar alimentos e se proteger. Desde Madagascar até o chifre da África, integrando-as ao mercado internacional. Formaram-se importantes centros comerciais como Mogadáscio, Clívia e Sofala, os quais se transformaram em portas que ligaram a África ao comércio marítimo no Oceano Pacífico. Então, o contato com os africanos vai facilitar na questão do comércio. Os africanos ali do Congo, um exemplo, eles vão ter contato com os islâmicos, vão aderir à religião islâmica e vão se desenvolver no comércio através da facilidade que eles vão ter para buscar e revender os produtos lá do Oriente na África. Isso, esse contato dos islâmicos, né, dos muçulmanos com os africanos, vai gerar o que a gente chama de uma cultura afro-muçulmana. O que vai facilitar os africanos a aceitar a religião islâmica é o fato de que os islâmicos eles não impunham que eles deveriam se converter ao islamismo. Quando eles conquistavam a região, eles deixavam os povos bastante livres para escolher muito bem qual lado eles queriam, né? Se eles queriam continuar com as suas religiões, com a sua cultura, ou se eles queriam adentrar a religião islâmica. Então eles deixavam livre, eles não impunham aos africanos que deveriam se converter ao islamismo, não. Eles permitiam que eles ficassem livres para escolher qual religião, qual cultura eles queriam assimilar. Na página 167 tem um quadrinho do Para e Além, olha só, difusão do islamismo. O sucesso do Islã na África ocorria em razão de sua flexibilidade. A presença do islamismo nas cortes nas cidades africanas não representava uma ameaça às estruturas tradicionais, visto que muitos líderes islâmicos não promoviam guerras para impor a conversão das populações. A estratégia de dominação do Islã em relação aos povos conquistados acabou não impedindo a conservação da individualidade africana. Eles se convertiam ao islamismo, porém eles podiam ainda adorar os seus deuses, poderiam continuar a sua cultura. Isso vai facilitar com que os árabes adentrem ao continente africano sem sofrer tanta represália. Então vai haver uma espécie de integração aí entre o continente africano e os outros povos, né? Essa integração vai dar devido a essa expansão islâmica, que a gente já estudou, que os islâmicos vão dominar por um grande período ali a região do norte da África, a Península Ibérica, onde vai haver lá a Guerra da Reconquista. Então isso vai facilitar aí o contato dos africanos com outros povos, né? Vai facilitar o desenvolvimento das relações comerciais, porque eles vão estar diretamente nas rotas que eram feitas para trazer produtos do Oriente e o intercâmbio cultural entre povos. Eles vão poder ter contato com outros povos e vão poder escolher se vão assimilar ou não aquela cultura, tá? Vai haver algumas regiões em que vai haver ausência de documentos escritos, tá? E essa ausência de documentos escritos não impede a história de entender como esse povo se organizava. Porque se eles não deixaram documentos escritos, eles deixaram outros vestígios que vai facilitar aí aos arqueólogos, antropólogos, historiadores, a observarem como era o dia a dia desses povos. Olha só como o livro vai finalizar esse módulo aqui. É possível perceber, portanto, que várias formas de Estado existiram na África entre o século XII e XVI. Nos próximos módulos conheceremos melhor civilizações, alguns reinos africanos, tais como o Reino do Congo, Zimbábue, cidades Urubás, Reino de Benin e entre outros. Então a gente vai poder observar que o continente africano ele é diverso, tá? Ele não era unânime em questão de política, religião e língua. É um continente bastante diversificado. Vai haver regiões que vão viver como reinos, vai haver regiões que vão viver como cidades, estados independentes, e aí a gente vai ver como se organizavam essas sociedades na nossa próxima aula. Um abraço, turma. Muita saudade de vocês. Assista o vídeo aula até o final e comenta o nome de vocês aqui no finalzinho, nos comentários, para eu saber quem está observando as videoaulas, tá? Um abraço. Tchau, turma.